Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Eu lembro que eu fiquei devendo para você falar sobre aqueles números decimais que são infinitos que não estão em dízima periódica. Amigão, chegou finalmente o momento que a gente vai comentar sobre os números irracionais. Esses números irracionais, como eu já coloquei para você, é todo e qualquer tipo de número decimal que você não consegue colocar em dízima. Então, olha aqui, ó, como eu coloquei para você, ó, são números decimais. E olha aqui, ó, o importante que você não consegue colocar uma dízima periódica. Por consequência disso, são números que não podem ser colocados na forma fracionária. Ou seja, você não consegue transformar esse camarada na forma de fração, onde essa fração é uma divisão de números naturais. Por exemplo, 3 sobre 2, 1 sobre 2, 5 sobre 10. Você não consegue colocar nenhum desses números na forma de fração, um número natural dividido por outro número natural. Isso daí é impossível, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de números irracionais que aparecem no nosso mundo e que é importante você levar para sua prova. Um primeiro tipo de número irracional que temos, o número π, muito famoso quando a gente trabalha com circunferência, por exemplo, comprimento da circunferência, a área do círculo. Para essas informações a gente mexe direto com esse π. E amigão, perceba a quantidade de casas decimais que eu coloquei aqui. Eu não sei esse negócio decorado, de jeito nenhum. É impossível decorar assim, pelo menos para mim. Se eu ficar um tempo assim, querendo decorar isso, eu não vejo necessidade. Até vai, eu conseguiria encontrar essas casas decimais. Mas, pô, pelo amor de Deus, não tem necessidade alguma de você decorar esse número aqui com tantas casas decimais. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não há um padrão de repetição. Percebeu isso? Porque para você ter dízima periódica, você não tem que ter aquele padrão de repetição da mesma sequência de algarismos. Você não tem isso aqui. Não tem nesse número π. E o que eu recomendo em relação a esse número para você levar para a sua prova? Amigão, lembre-se desse camarada aqui, ó, do 3,14. Isso daqui já é o suficiente para você levar para a sua prova. Bacana? Esse daqui você não pode ir para a prova sem saber de forma alguma. Mas veja a quantidade de casas decimais que você tem aqui. Temos aqui agora a base de Euler. Na verdade, base de Euler. É assim que a gente fala o nome desse camaradinha, ou número neperiano. Olha aqui, novamente, a quantidade de casas decimais que não tem padrão algum. Cara, aqui foi quase, olha, 18, 28, 18, 28, mas chega aqui, amigão, quebra o esquema todinho. Então não tem dízima periódica, esse número também é um número irracional. Para sua prova, eu recomendo você levar pelo menos isso daqui, olha, o 2,7. Isso aqui já está de ótimo tamanho. Você saber que esse camaradinha, ele é aproximadamente 2,7, já está bacana para você resolver algumas questões envolvendo a ideia de exponencial. Só lembrando e só reforçando também a ideia, 99% das questões que envolvem esse rezinho você não precisa do valor dele. Você consegue resolver dentro de função exponencial, você vai ver futuramente todas as questões sem precisar substituir esse valor. Mas dependendo da situação, é interessante você lembrar desse resultado aqui para poder resolver alguns cálculos, tudo bem? E temos aqui raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e de 5. Perceba que todos eles também não têm padrão algum. Aqui é uma bagunça de números decimais, ou seja, não tem padrão algum aparecendo aqui para gente. E o que eu sugiro você levar para a prova? Raiz quadrada de 2. Lembre-se que esse camarada equivale a 1,41 raiz quadrada de 3. Lembre-se que esse camarada é 1,73. Isso daqui já é o bastante você levar para a sua provinha, além da raiz quadrada de 5, como 2,23. Pronto, aqui está. Isso daqui já é legal você levar. Mas, Pedrinho, preciso decorar isso? Para você que vai fazer prova sem calculadora, sim. Para você que faz prova sem calculadora, sim, tem que saber isso daqui, porque dependendo da prova, ele não vai te dar aproximação.
e ele não te dando aproximação, e você ficar toda hora chutando valores, vou fazer então 1,1 vezes 1,1, 1,7 vezes 1,7, então agora é 1,75, 1,75. Não é interessante. Bacana? Então eu sugiro que você faça o quê? Eu sugiro que você lembre desses camaradas para facilitar um pouco mais a sua vida, tranquilo? Na próxima videoaula eu vou te ensinar um macete de como que você pode fazer para tirar raízes quadradas de qualquer número, seja exato ou não. Lembra que eu te ensinei raiz quadrada de números exatos? Agora eu vou te ensinar a tirar a raiz quadrada de qualquer tipo de número. Você obtém uma aproximação surpreendente quando você aplica essa técnica que eu vou te ensinar. E aqui está o número φ, que é esse camarada aqui que está aparecendo para gente. O número áureo, que mede as proporções de beleza. Os antigos gregos utilizavam bastante, na Renascença também, com as tartarugas ninja, não é? Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, essa galera aí todinha. E Rafael, não posso esquecer do Rafael. E temos aqui esse numerinho aparecendo para gente. Esse daqui eu já peço que você lembre pelo menos de mais algumas casinhas a mais. 1,618. Aqui está. 1,618. Realmente decorar é uma coisa muito chatinha, mas é um numerinho que é bacana você lembrar de alguns resultados para a sua prova, principalmente que você não tem calculadora. Agora a gente vai discutir alguns resultados envolvendo essas ideias que aparecem aqui para a gente de operações entre números irracionais. Por exemplo, nesse primeiro caso, o que eu estou querendo saber de você? Se eu somar ou subtrair números irracionais, esse daqui é o símbolo de número irracional. Ele é representado como se fosse um 2 romano. Aqui está. Esse daqui é o símbolo de número irracional. O número racional é representado pela letra Q, que vem de quociente, divisão, que vem todas aquelas ideias que a gente trabalhou nas aulas passadas. E eu te pergunto, se eu somar ou subtrair números irracionais, o meu resultado é sempre um número irracional? Bem, a resposta a essa pergunta sempre é muito forte. Eu responderia, depende. Tem casos que sim, tem casos que não. Por exemplo, o que acontece se você somar o número raiz quadrada de 2 com o número menos a raiz quadrada de 2? Se você somar esses dois números aqui, mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, olha o resultado final, 0. Então, não necessariamente. Ou seja, se você soma os opostos desse camarada, o seu resultado final é um número natural, que é o número 0 ou racional, tanto faz. O 0 ele entra dentro de todas essas classificações. Agora, se você não somar camaradas opostos e nem subtrair, aí sim o resultado é sempre irracional. Por exemplo, se você fizer raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5, esse resultado é irracional. Esse resultado é irracional. Então, a resposta a essa pergunta aqui é depende. Beleza? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Depende. Agora, e se eu multiplicar números irracionais? O meu resultado também vai ser irracional? Novamente, resposta a essa pergunta: depende. Olha que bacana. O que acontece se você multiplicar, por exemplo, números irracionais como raiz quadrada de 2 pela própria raiz quadrada de 2? Como a gente aprendeu nas operações de raízes, eu posso colocar uma única raiz e multiplicar o de dentro. Então isso daqui equivale a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então perceba nesse primeiro caso que eu coloquei aqui para vocês, que não é um número irracional. O número 2 é um número natural. Então a resposta a essa pergunta é depende. Agora, se a gente multiplicar raízes quadradas, por exemplo, de números diferentes, como raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, o resultado é raiz quadrada de 6, que é o 2 vezes o 3. Esse caso seria, sim, um número irracional. Então, veja como eu coloquei para vocês, a resposta a essa pergunta é depende. Pode ser, pode não ser um número irracional. Esse camarada, ele é irracional.
Pedrinho, por que você não colocou a resposta dessa soma? Porque eu não tenho a mínima ideia. Não existe propriedade matemática para você realizar essa soma da raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Quanto que é raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Ponto. Não precisa discutir mais nada. Agora aqui, em divisão de números irracionais, será que o meu resultado vai ser um número irracional? Acho que você já sabe a resposta a essa pergunta. Depende. Afinal, se, por exemplo, eu fizer raiz quadrada de 3 dividido por, vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 12, para você não pensar que sempre tem que ser igual, tá aqui, ó, raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Quando você faz divisão de raiz, você coloca uma única raiz quadrada e divide de dentro. 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. E a raiz quadrada de 4 equivale a quanto? A 2. Então veja que quando você divide números irracionais, não necessariamente o seu resultado vai ser irracional. Pode ser, Pedrinho? Pode ser. Por exemplo, se você fizer raiz de 2 ou raiz de 3 dividido por raiz de 2. Você fazendo essa divisão, o seu resultado final vai ser o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Que é um número irracional. Bacana? Nesse caso seria, porque você não consegue fazer simplificação alguma. Você poderia fazer aquele processo de racionalização, não é? Ficando raiz de 6 sobre 2, que é um número irracional. Veremos mais à frente essa ideia de racionalização. Então perceba que quando você faz operações entre números irracionais, o seu resultado não necessariamente vai ser irracional. Agora, se eu juntar números irracionais com números racionais, será que o meu resultado vai ser um número irracional? Aí sim, aí você vai ter sempre sendo um número irracional, porque você não vai ter camarada alterando a estrutura algébrica desse número que aparece aqui pra gente. Tudo bem? Então, isso daqui foram algumas noções que eu estou te dando, que eu estou apresentando para você sobre os números irracionais, mas para mim o mais importante para você levar para essa aula é o quê? São camaradas que não têm dízima periódica, você não consegue colocar na forma de fração e a apresentação dos principais números irracionais para você levar para a sua prova. De forma geral, quando você tira a raiz quadrada de qualquer número primo, o seu resultado é sempre irracional. Bacana, amigão? Então finalizamos a aula por aqui, eu te aguardo na próxima aula para a gente tirar raiz quadrada de qualquer tipo de número natural. Valeu, até mais!